esse é o novo profissional, entendeu? Precisa, o bônus vai para ele, hein? Henrique, me fala se tá tudo certo aí, a gente manda bala, Tá cara, vai lá. perfeito, manda ver, Edu, o palco é seu. Beleza, obrigado. Pessoal, desculpa realmente aí, pessoal, mas por isso que é bom a gente ter uma filha de 21 anos, entendeu? A gente se sente às vezes meio velho, mas é muito legal a gente ter uma filha de 21 anos que ajuda a gente aqui nessas tecnologias todas aqui. Então, pessoal, como eu estava falando aqui para vocês, é o seguinte, acho que muitos de vocês já ouviram falar do Nostradamus, né? Então, minha ideia aqui não é ser Nostradamus, cara, é ser muito realista, na realidade, do que a gente está pensando, porque o profissional do século XXI, ele é uma consequência, eu acho que um bom exemplo é o seguinte, se esse evento tivesse ocorrendo de uma forma presencial, provavelmente hoje eu estaria num hotel, ou num anfiteatro, alguma coisa assim, de terno, provavelmente de gravata, falando com 500 pessoas e dando uma palestra para 500 pessoas. Hoje não é assim que está acontecendo. Hoje eu estou numa casa de praia, eu estou de shorts e camiseta e estou falando com mais de 10 mil pessoas ao mesmo tempo. Então esse mico aqui eu paguei para 10 mil pessoas. Então o mercado ele está mudando, o mercado está mudando muito rápido. E não é só por causa do Covid. O Covid, como disse aqui o Walter, ele só foi um catalisador, tá? Então, na realidade, esse novo profissional ele tem que estar dentro de tudo isso que a gente está vivendo agora, né? Então, o que eu trouxe para vocês aqui é muito mais um raciocínio de por que, que a coisa está mudando. Então, eu acho que a gente tem que entender, a primeira coisa que a gente tem que entender é para onde está caminhando a indústria, né? Então, a indústria, lá, quando a gente fala indústria 4.0, isso é uma coisa, a gente fala, puxa, não, já faz muito tempo. Eu tenho certeza que se a gente fizer uma enquete rápida com essas 10 mil pessoas que estão assistindo essa live aqui, eu te diria que 30, 40% não tem ideia do que é compras 4.0. Tenho certeza do que eu estou te falando. Sabe por que eu tenho certeza? Porque eu dou aula, já dei aula aqui, como estou falando, há 8 anos, e eu vejo os profissionais de compras e muitas vezes de supply chain, porque se mistura muito, então eu acho que nós somos primos, né? A área de compras é a área de supply, nós somos primos. Então o que eu vejo muito é que as pessoas ainda não sabem exatamente o que é isso. Elas querem entender o que é o 4.0. Então eu trouxe um pouco de informação para vocês para a gente poder chegar no perfil desse profissional, mas eu só consigo chegar no perfil do profissional a partir do momento que eu entenda qual que é o mercado que eu estou inserido. Essa mudança, ela só ocorreu por causa disso, né? Então, se a gente começa a entender o nosso mercado aqui, muito rapidamente, o que é a indústria 1.0? Foi a primeira, né, revolução, quando inventaram máquina a vapor, inventaram mecanismos para fazer uma produção um pouco mais ágil. Isso foi em 1700, quase 1800. Aí durou quase mais 100 anos para a gente ter a segunda revolução industrial, que era muito mais uma produção em massa, começou já a energia elétrica, e aqui se começou já uma outra, mas nós estamos ainda em 1800. Demorou aqui mais 100 anos também, mais 100 anos, em 1969, a terceira revolução industrial. Mas se a gente for pensar bem, nós aqui no Brasil começamos a ver essa revolução industrial que é marcada pelo uso de tecnologia, eletrônica, informação, automação do processo, é a década de 80, pessoal. Vocês lembram que a gente estava, isso é época do Collor, né, Itamar, toda essa história, que muitos de vocês não tinham nem nascido, foi o início das produções em série, com qualidade, com toda a tecnologia da Toyota, de qualidade total, just in time. Então, isso são tudo palavras que a gente começou a escutar em 1980. Né? Eu lembro que na faculdade, para fazer engenharia de produção, eu comecei a escutar sobre isso em 89, 90, 90, 92, aí por aí, comecei a escutar alguma coisa. Então a gente tem um delay grande com relação a essa evolução do mundo 4.0. E agora, o que é? Quando a gente começa a perceber, então vamos pensar o seguinte, olha, a primeira revolução ela ocorreu em 1780, de segunda 100 anos depois, mais 100 anos a terceira, e se começou efetivamente em 1990, mais ou menos, quando a gente teve a abertura do mercado no Brasil, a gente está em 2020, a gente está falando aí de 40 anos, se eu não estou errado, 30, 40, estamos falando de 30 anos, desculpa, estamos falando de 30 anos,
a gente já está no meio da indústria 4.0, que ela é marcada pelo quê? Não é pelo uso de sistemas cyberfísicos que se comunicam entre si usando a internet das coisas, gerando todos os dados. Vocês viram agora na palestra anterior, onde o Walter pôde falar, e na área de supply isso já está muito quente, né? Está muito toda a parte de internet das coisas conectada através com Big Data, com inteligência artificial, isso está muito conectado, dependendo, óbvio, do nível das empresas. E aí, quando eu faço uma avaliação, eu começo a ver qual que é a evolução da área de compras, né? Como que a área de compras viveu? O que é compras 1.0? Não sei dizer se existia, provavelmente existia a área de compras em 1700, 1800, mas de uma forma analógica, a gente consegue ver uma evolução da área de compras, né? Então a gente tem uma área de compras 1.0, que é foco no quê? No suprimento, redução de preço, pouca relação com fornecedores, uma coisa mais reativa, né? Eu fico esperando pingar uma requisição. Pingou a requisição, vou lá, faço 3 cotações, negocio 5% e entrego para o meu requisitante. Essa é a compra 1.0. Quando a gente chama de compras 2.0, a gente está falando de um foco primário no preço, né? Então, o que eu preciso comprar o mais barato? Qualidade, entrega começam a ser tratadas, e aí por isso voltamos à década de 80, à década de 90, maior envolvimento dos fornecedores e das áreas internas. Então, eu começo a escutar um pouco o que a minha área interna gostaria. Aí eu vou para uma compras 3.0, que já é o foco na área interna. O que você precisa, meu cliente? Eu só estou aqui por causa de você. Se você não tivesse aqui, eu não existo. Então, a área interna começa a ser muito importante. E eu já começo a ter um reconhecimento estratégico de compras, né? Porque isso começa a vir através de todas as técnicas de Kraujik, todas a Porter, Kraujik, matrizes estratégicas, a gente começa a falar de strategic sourcing. Isso a gente já está em início de 2000, já começamos em 2000, 2005, já começamos a vir bastante coisa estratégica, mas muito material todo vindo de fora, né? Mas a gente já começa a perceber a 3.0. Envolvimento próximo com fornecedores, foco desloca para TCO, que é o custo total de aquisição, atividades de compra simples, tornando-se descentralizado. O que é? O long tail, que a gente chama, né? Os 25% da cadeia, eu já começo a delegar isso para as áreas da empresa, ou eu jogo isso para fora da minha empresa e contrato uma empresa que vai fazer esse trabalho para mim, ou então eu já tenho um catálogo, mas eu já começo a não me importar mais com as categorias, se eu vou fazer um Porter 80-20, já o que é meus 20%, eu já começo a descartar e tirar do core de compras, né? E aí, quando a gente vai para compras 4.0, o que é, né? Então aqui eu acho que é uma definição rápida, né? Todo funcionário, independente da área, será responsável pelas compras da sua área utilizando portais, sistemas construídos e desenhados e parametrizados pela área de compras. Então, para mim, aqui é a grande mudança. A área de compras na 4.0, ela vai ter uma visão totalmente estratégica. Ela não tem mais uma função operativa. Então, o conhecimento que a gente tem, vocês têm, a gente vai ter que transformar isso em plataformas, em sistemas, para que as pessoas da nossa empresa possam entrar nesse sistema on demand, quando elas queiram, como elas queiram, entrem e façam as compras dela da melhor forma possível, no momento que ela queira. Mas por trás dessa plataforma tem todo o nosso conhecimento de mercado, das negociações e tudo que deveria ter sido feito para você construir esses sistemas e essas plataformas. Então, aqui a gente já começa a entender por que eu preciso ter um profissional diferenciado. Porque aquele profissional que ficava esperando pingar a requisição de compras e fazer 3 cotações, esse profissional não vai existir mais. Esse profissional, ele é um cara totalmente desatualizado, porque ele vai ficar esperando chegar uma requisição e não vai chegar uma requisição mais para ele, né? Então muda o perfil, muda a forma que esse comprador, ele vai precisar interagir com seus clientes internos, ele vai precisar conversar, ele vai precisar conhecer muito do mercado. E aí a gente entra no papel estratégico, na flexibilidade da cadeia de suprimentos, foco no entendimento do negócio, isso é fundamental, vocês vão ouvir isso um monte de vezes. Para eu poder fazer um bom atendimento ao meu cliente, eu preciso entender a necessidade dele, eu preciso falar o idioma desse cara, né? Idioma é marketês, é produceis, é manutenceis, é supply chainseis e por aí vai, né?
eu tenho que ter um alto grau de integração com fornecedores. Todas as inovações, a maioria das inovações tem que vir através dos fornecedores, porque eles estão produzindo as inovações e a gente tem que estar conectado com esses caras para entregar. E aí a transformação digital que a gente vê que é o RPA, inteligência artificial, Big Data e outras que a gente vai acabar vendo. Acho que aqui é uma foto e aqui é uma provocação para todo mundo. Aonde você está? Não precisa me falar, nem que você vai conseguir, mas aonde você está? E eu tenho certeza que tem muita gente falando, puxa, Edu, eu estou no compras 1.0. Puxa, Edu, eu ainda estou no 2.0. Poxa, eu estou entre o compras 2.0 e o 3.0. Beleza, beleza. E aqui não tem certo, não tem errado. Existe aqui maturidade da empresa. Maturidade da empresa de em que momento de compras cada empresa está. Né? Então, acho que aqui é muito importante. Você fala, puxa, então a Pfizer está em 4.0? Não, não estamos. Eu estou migrando do 3 para o 4 por todas as razões de maturidade, investimento e tudo que tem que ocorrer. Então, isso é uma coisa muito interessante que a gente vem, e é normal isso, né? Então, ninguém precisa ficar desesperado que não está no 4.0, porque isso é uma estratégia da empresa, e não só de compras, mas é uma estratégia, e isso é um movimento normal que a gente vai conseguir ver, né? E aí, o que é essa transformação digital 4.0 que a gente fala? Então, aqui eu trago só alguns exemplos, porque o que eu escuto muito quando eu estou dando aula, o pessoal vira e fala: pô, Edu, não, desculpa, mas não dá para acabar, não dá para fazer a transformação digital em compras. Não faz sentido, Edu. E aí eu falo, dá, com certeza dá. Então eu tenho alguns exemplos aqui. Para a internet das coisas, né? O inventário pode ser monitorado e gerenciado por meio de sensores em armazéns que mede a quantidade de uma mercadoria, colocando automaticamente os pedidos quando o estoque atinge um determinado nível. Eu posso ter, na parte de manutenções, sensores que medem a saúde e a expectativa de vida das máquinas, e aí com isso eu disparo os serviços de manutenção. Big Data, que vai fazer a análise de tudo que está sendo comprado e com todas as necessidades, tanto do teu cliente interno quanto do mercado, e a gente começa a processar essas informações e gerar relatórios, gerar informações. Eu acho que uma parte de inteligência emocional e learning machine, para mim, acho que é uma das principais, é uma coluna aqui, porque na parte de learning machine, a partir do momento que com o Big Data, eu busco todas as informações do perfil e da característica dos meus stakeholders, meus requisitantes, o meu próprio sistema que foi desenvolvido, ele vai começar a facilitar muito a vida do meu stakeholder, porque na hora que ele for entrar para comprar, ele já tem o perfil pré-desenhado, já tem os produtos que ele gosta de comprar, os fornecedores que ele normalmente utiliza. Então, a Learning Machine, eu acho que é uma das grandes, e a inteligência artificial é uma das grandes evoluções que nós vamos ter na área de compras para facilitar e para melhorar muito a experiência do nosso requisitante no momento da compra, né? Blockchain, eu acho que ainda é dentro de compras ainda é muito pouco utilizado, mas isso vai ajudar muito a gente a ter contratos mais inteligentes com a prova, né, a prova de adulteração. Eu acho que dá para fazer muita forma de pagamentos seguros. Então isso é uma coisa que a gente vai ter que estudar muito, mas ainda tem. E eu acho que o principal hoje são os RPAs, é o mais fácil hoje, né, que são basicamente hoje, né, ele ajuda a gente todo no processo de facilidade de procurement to pay, ele pode ser um chatbot, então tem várias tecnologias que dão para ser feitas de uma forma mais simples, por exemplo, um DocSign, de assinatura digital de contratos, então acho que tem várias coisas que podem ser feitas para a gente facilitar. Eu estou só dando uma corridinha aqui, pessoal, porque a gente está com o tempo um pouco limitado, depois eu brigo com o Walter que tomou meu tempo aqui, mas vamos seguindo em frente, né? Bom, e aí o que é o futuro do trabalho, né? Então eu fui buscar um pouco o que é o futuro do trabalho em 2022 e o World Economic Forum, ele fez um reporte dizendo quais são as principais habilidades que a gente precisaria ter na visão deles em 2022, né? Então aqui a gente já começa a ver uma mudança, né, de quais são as 10 principais skills, né? Então, pensamento analítico, inovação, um aprendizado ativo, uma estratégia de aprendizado, criatividade, originalidade, pensamento crítico, resolução de problemas complexos. E aqui eu acho que entra muito
aqui tanto a parte de soluções de problemas complexos, liderança, influência social e inteligência emocional, para mim são pontos fortíssimos para a nova característica do comprador, da pessoa, do profissional de compras. Eu não sei nem se essa pessoa vai ser um comprador, mas um profissional de compras, né? Então aqui a gente consegue ver todas essas habilidades que vão ser necessárias para a gente de acordo com 2022. E aí, qual que é o perfil atual do profissional de compras, né? Na hora que eu começo a analisar, eu vejo o quê? Eu vejo na hora que eu converso com com os compradores, quando eu vou entrevistar compradores, quando eu vou dar aula, quando eu dou aula para esses compradores, gerentes de compras, supervisores, coordenadores de compras, eu percebo um perfil hoje em dia da grande maioria das empresas, um perfil muito operacional, um cara totalmente tático, ele está focado no abastecimento, ele é um cara polivalente, eles brincam muito que compra de alfinete a foguete, compra de tudo. Conhecimento especializado, são muito bons, conhecem muitas categorias, então isso é bacana. São excelentes negociadores, tem um foco em atendimento ao cliente, mas não conhece o cliente, ele quer atender, mas ele não sabe muito bem o que ele pode fazer, é muito reativo, né? Mas só que a hora que eu converso com headhunters, eu converso com pares meus, eu faço parte do conselho dos diretores de supply chain e compras da Live, e a gente conversa muito, troca muita ideia, e aí a gente vê o que o perfil o que o mercado está buscando. Então ele busca um cara dinâmico, ele busca um cara que entenda realmente o negócio, e não só que tenha foco no atendimento. Ele é um gestor de categoria estratégico, ele conhece muito bem ele tem que conhecer o mercado fornecedor, ele tem que conhecer as alternativas, ele tem que trazer soluções estratégicas, ele antecipa a demanda, isso aqui é fundamental, o cara que ele conhecendo a necessidade do teu cliente, ele vai poder oferecer soluções de que o requisitante nem pensou ainda. Então isso é muito legal, porque a partir do que ele conhece, entende a necessidade, ele vai falar, olha, eu sei que você vai precisar de uma webinar, então, olha, eu vou buscar, trouxe uma solução de webinar muito bacana aqui, e o cara fala, poxa, que legal, eu sabia que eu ia precisar, mas nem tinha pensado nisso. Então, você começa a antecipar a demanda e não vai trazer, e não ficar esperando. Para mim, inteligência emocional e sensibilidade interpessoal é fundamental, porque o cara tem que saber ouvir, escutar, entender muito, você está falando de relações humanas. Eu preciso entender o que o meu requisitante precisa, os meus stakeholders necessitam, preciso entender meu fornecedor, preciso entender minha equipe, para que eu consiga prover uma solução integrada, ter uma equipe coesa, sólida. Muita persuasão. Na realidade, eu sempre brinco em aula e falo que um bom comprador tem que ser um excelente vendedor, né? Porque ele tem que saber vender muito bem o peixe dele, e não é bullshit, é saber vender efetivamente o projeto, convencer de que aquela estratégia que ele definiu é a melhor estratégia. E uma boa capacidade de comunicação. Planejamento e organização fundamental. E aqui, para mim, isso eu escuto desde a época do meu pai. Ele fala, filho, se você tiver que escolher entre fazer faculdade e fazer um idioma, faça idioma, né? Eu acabei fazendo os dois, mas eu sei quanto hoje é importante numa empresa. Hoje, numa empresa multinacional, hoje eu prefiro que a pessoa saiba falar inglês, porque ele vai se comunicar com toda a comunidade, conseguir, do que uma pessoa com um MBA. Então, isso é um ponto, é uma discussão grande que a gente tem. Eu acho que tem que ter os dois, né? Acho que você tem que ter uma formação, tem que ter um MBA ou uma pós, e tem que ter o seu idioma, e de preferência inglês e espanhol, pensando que nós estamos no Brasil, que essa língua que falamos aqui não é das 10 mais faladas do mundo. Então, realmente, esse para mim é o grande é o perfil, né, que o mercado está buscando, né? E na hora que eu falo do comprador 4.0, né, dentro daquilo que a gente viu, qual que é o perfil, né, o que eu hoje estou buscando num perfil quando eu vou buscar um comprador 4.0, né? Então ele tem que ser um conhecedor das tecnologias de RPA, inteligência artificial, learning machine, big data, exatamente como o pessoal acabou de conversar no modelo que eles estavam conversando agora. Ele tem que ser um maestro, né? Ele tem que orquestrar a transformação digital de compras com foco no cliente. Isso é importante. Sempre que ele que ele for pensar em soluções para esse requisitante, para esse cliente, porque eu não chamo mais de requisitante, para mim esse cara é o meu cliente, porque eu dependo dele para sobreviver.
para eu continuar existindo, ele é um cliente para mim. Então ele sempre tem que pensar qual que é a tecnologia, a transformação digital que eu vou poder prover para esse meu cliente, para que eu possa atender a necessidade dele. Ele tem que ser especialista sobre o mercado fornecedor, ele tem que saber muito mais que o requisitante ou cliente dele. Ele não pode ir para uma reunião e ele saber conhecer fornecedores através dos requisitantes. Isso ele não pode. Ele tem que ser o modelador disso, né? Uma visão clara do negócio, das necessidades do stakeholder, novamente, foco em soluções inovadoras. Ele é um negociador estratégico, não é mais um negociador 5%, como eu brinco isso. Ele é um cara que ele vai negociar estrategicamente o que o requisitante necessita. Ele precisa, muitas vezes, trazer a melhor solução, não a solução mais barata. Ele precisa trazer a solução que atenda à necessidade desse seu requisitante, porque esse requisitante ele vai conseguir, se é um cara de marketing, de negócio, ele vai gerar muito mais valor para a empresa com essa solução. E não necessariamente essa solução é a mais barata, é a que atenda a necessidade daquele cara. Mas para isso eu preciso conhecer o mercado, eu preciso ter uma visão clara da necessidade do meu stakeholder, né? E eu tenho que ter a habilidade de reduzir a complexidade da área de compras. Eu acho que hoje a área de compras ela é muito vista como uma lombada, né? Como eu brinco. Ela é ai, puta, tenho que falar com compras. Não, ele tem que tirar essa complexidade da área e conseguir trazer soluções. Ele, novamente, como eu falei, ele desafia a demanda, ele tem que falar, será que é isso mesmo que você precisa? Porque muitas das economias estão no desafio da demanda. Às vezes os caras chegam precisando fazer um material promocional com um papel de gramatura enorme, e você fala, para que você precisa disso? E na realidade, na hora que você desafia, o cara fala, não sei, tem outras opções? Tem. Então acho que esse desafio da demanda é muito importante. Capacidade de persuadir e influência social, que já falamos, fluência em inglês e espanhol, já falamos, engajar todos os stakeholders. E aqui eu ponho um reforço em todos. Por quê? Porque não adianta eu ser amigo da secretária, da assistente, do analista. Se eu sou responsável pela categoria de MRO, eu tenho que conhecer todos esses stakeholders. Eu tenho que conhecer o gerente da manutenção e entender o que ele precisa. Eu preciso conhecer o diretor industrial, entender o que ele precisa. E eu preciso conhecer o estagiário, eu preciso conhecer a analista, a assessora, que seja. Então, todos os stakeholders. Não adianta eu ter um excelente networking com os analistas de manutenção. Eu preciso entender qual que é a estratégia de manutenção da minha empresa. Eu preciso desenvolver credibilidade dentro da organização. Isso é fundamental. A área de compras ela tem um problema grande, e não com relação à corrupção, porque isso eu acho que já é uma. Acho que a pessoa que é o comprador corrupto, hoje acho que nem existe mais, e se existe realmente, ele está totalmente fora do nosso mercado ético que a gente trabalha hoje em dia, né? Quando eu falo credibilidade, eu falo de acreditar, walk the talk, é realmente acreditar e fazer o que você falou que ia fazer, entregar os compromissos que você falou que ia entregar e ir além, aumentar a expectativa, surpreender, né, dar um resultado melhor do que se espera, né. E emocionalmente inteligente e sensibilidade interpessoal, para mim, é a chave da área de compras, né. Eu acho que se você não consegue interagir com as pessoas, entender, escutar, uma escuta ativa, falar a verdade para a pessoa, falar o que precisa ser falado, e ser emocionalmente inteligente, realmente você vai ter muitos problemas na área de compras. Você não vai ser um profissional do futuro, vamos dizer assim. Só que aí, pessoal, já começando a ir um pouco mais para o fim, eu descobri que existe o comprador 4.1, né? Não sei se foi uma invenção minha, mas para mim eu entendo que desde março a gente existe agora um pós-Covid, um comprador pós-Covid 4.1, né? Por que isso, né? Porque estamos hoje, quais são as mudanças que nós tivemos, né? Puta, home office, tá todo mundo trabalhando remotamente. Distanciamento social, relacionamentos virtuais, novas ferramentas de comunicação. Aqui a gente acabou de ter um problema aqui, acabei de ter um problema de não conhecer essa ferramenta aqui. Fornecedores com dificuldades financeiras seríssimas, quebrando fornecedores. Mudança da necessidade dos stakeholders. Stakeholder vira para mim um evento, na Pfizer você faz muitos eventos médicos, né, que você convida muitos médicos para fazer o lançamento de um produto, então normalmente você coloca 500, 1000 médicos para fazer uma palestra, mostrar os benefícios de um novo medicamento, que seja. Hoje eu não posso mais fazer isso. Como que eu vou
continuar interagindo com esses médicos? Vai ter que ser através de webinar? Quais são as tecnologias? Como que eu vou continuar visitando os médicos? Quais são as tecnologias? Então, isso mudou radicalmente. Meus stakeholders que eu tenho que fazer, como eu estou falando para vocês, todo esse engajamento, esse cara não está mais no cafezinho, ele não está no meu almoço, eu tenho que marcar uma Webex com ele, falar com esse cara, conversar com ele virtualmente. Isso muda a relação. Então, as necessidades são outras. Eu tenho escassez de produtos, eu não tenho mais tudo disponível da mesma forma que eu tinha antigamente, né? E eu tenho novos serviços digitais, então eu tenho vários tipos de serviços que eu não tinha antigamente. E aí, quais são as competências que eu vou precisar agora para esse comprador 4.1, né? O engajamento virtual com stakeholders e fornecedores. Eu tenho que desenvolver essa técnica, a gente não era bom nisso, né? Negociar virtualmente, através de Zap, né, WhatsApp, Zoom. Será que é a mesma coisa negociar virtualmente? Com certeza não. Eu não estou vendo a cara. Por exemplo, eu estou dando uma palestra aqui agora para 10 mil pessoas e eu não estou vendo a cara de ninguém. Parece que eu estou falando sozinho. Então, muda completamente todas aquelas regras básicas de negociação presencial, de body talk, né, de como que eu estou colocando a mão. Se o cara deixar a câmera desligada, ou se eu deixar a câmera desligada como estratégia, isso vai muda completamente a dinâmica da minha negociação. Então eu preciso me preparar. Será que eu sei negociar virtualmente? Então, isso são as competências que precisam ser feitas. Eu tenho que gerir minha equipe virtualmente. Eu não tenho mais o pessoal ali o dia inteiro tomando café, batendo um papo, trabalhando, chama na minha sala. Não tem mais isso. Agora é virtual, eu não estou vendo, aí passa a esposa, aí eu vou falar com o cara, ele fala, poxa, peraí que eu estou dando café da manhã para minha filha. Mudou. Então a gente tem que entender como que eu vou engajar e ter esse colega, esse colaborador comprometido, né? Eu tenho que fazer uma Edu, gestão de risco de caminhando abastecimento. para o Fala, encerramento, Edu, só para eu me último organizar slide. aqui. Esse é o último Último slide. slide, perfeito. Último slide. Legal. Tá bom? Legal. Gestão de risco de abastecimento, porque a gente está com risco de fornecedores que vão quebrar. Gestão de riscos financeiros, desenvolver novos fornecedores para que eu tenha backup, caso um fornecedor importante que eu tenha possa vir a quebrar. Desenvolver fornecedores de serviços digitais e virtuais, que é essa nova necessidade que eu tenho. E aqui, para encerrar, bom, inegavelmente o mundo está evoluindo com muita velocidade. De acordo com, eu falei do Fórum Mundial, um terço, 30%, mais 33,3% das habilidades consideradas essenciais no mercado de trabalho de hoje não serão mais necessárias em 2025 e eu acho que em 2022. Obrigado, pessoal. Espero que eu tenha colaborado. O que eu quero principalmente é que vocês pensem, repensem e vejam que existe muita oportunidade de melhoria, de aperfeiçoamento. Acho que os institutos de ensino estão aí, mas o principal, acho que o Walter comentou muito bem isso, né? Eu acho que as pessoas que vão sobreviver vão ser as pessoas que conseguirem mais rápido se adaptarem a esse, vamos dizer, environment, esse ambiente que esse novo que a gente tem. Não adianta a gente falar que isso vai mudar, vai voltar ao normal. Não existe voltar ao normal a partir do momento que eu consigo botar 10 mil pessoas numa call, eu não vou voltar mais para o modelo antigo. Eu não sei qual vai ser o modelo novo, mas o modelo antigo provavelmente não vai existir mais. E tudo bem, eu tenho que me adaptar. E quem se adaptar mais rápido vai ser o que vai ter os melhores trabalhos, melhores empregos, e vai ser o profissional mais reconhecido. Henrique, obrigado, desculpa aí o início, causei um problema aí para vocês aí, me desculpa, espero ter atendido a expectativa de vocês aí, cara.